Muito bem, estamos na parte 6 da aula que está tratando sobre os conceitos de Marx e estamos trabalhando agora a questão do salário. Então, nós vimos que a sociedade capitalista, ela se baseia na ideologia da igualdade, cujo parâmetro é o mercado. De um lado está o trabalhador, que oferece no mercado de trabalho a sua força de trabalho, ele vai vender a sua força de trabalho, e do outro lado o empregador, que vai comprar a força de trabalho do operário. O salário é o preço pago pelo patrão ao empregado pela sua força de trabalho. O escravo não vendia a sua força de trabalho ao seu dono, porque a relação de trabalho era diferente. Na escravidão, a relação de trabalho era de dono. O dono da fazenda, o dono do escravo, ele era dono. O escravo não era um ser livre. No feudalismo, a força de trabalho acontecia entre o servo e o senhor feudal. E o servo da gleba, a gleba era a terra. O servo da gleba só vendia uma parte de sua força de trabalho. Porque uma parte ele trabalhava na terra dele, a outra parte ele trabalhava na terra do patrão, mas não existia salário. A questão do salário ela é típica da sociedade capitalista. Então, Marx continua dizendo o seguinte: mas o trabalhador livre se vende a si mesmo e, ademais, vende-se em partes. Leiloa 8, 10, 12, 15 horas de sua vida, dia após dia, ao proprietário de matérias-primas, instrumentos de trabalho e meios de vida, isto é, ao capitalista. Bom, o dono dos meios de produção, quais são os meios de produção que ele tem para produzir? Ele tem a matéria-prima, ele tem os instrumentos de trabalho, ele tem a fábrica, o galpão. Então, o proprietário, ele tem como produzir alguma coisa, porque ele tem todos esses meios de produção. E falta para ele uma coisa. Falta para ele a mão de obra, que vai ser vendida pelo empregado assalariado. Nesse processo, vão acontecer as relações sociais de produção. É preciso que na sociedade tenha pessoas, para que essa produção aconteça, é preciso que tenha pessoas que estão vendendo a sua força de trabalho e pessoas que estão comprando a força de trabalho dos outros. As relações sociais de produção, para Marx, são formas estabelecidas de distribuição dos meios de produção e do produto, e o tipo de divisão social do trabalho numa dada sociedade e em um período histórico determinado. Essas relações sociais de trabalho, elas funcionam como uma grande engrenagem, Qual proporção se destina a cada grupo? Qual proporção de quê? Qual a proporção da relação social que se destina a cada grupo? Que grupo? O grupo que é o dono dos meios de produção e o grupo que está vendendo a sua força de trabalho para aqueles que detêm as forças de produção. Muito bem. Aí Marx vai dizer assim, que o modo como os homens se organizam para produzir, vai depender de quem toma as decisões, de como é distribuído o que é produzido, depende das formas de apropriação das ferramentas, da tecnologia, da terra, das formas de matéria-prima e de energia, do tipo de trabalho, de quem são os trabalhadores. O conceito de relações sociais de produção refere-se às formas estabelecidas de distribuição dos meios de produção e do produto, e o tipo de divisão social do trabalho numa dada sociedade em um período histórico determinado. Ele expressa o modo como os homens se organizam entre si para produzir. Que formas existem naquela sociedade de apropriação de ferramentas, de apropriação de tecnologia, da terra, das fontes de matéria-prima e de energia e, eventualmente, de trabalhadores? Quem toma decisões que afetam a produção? Como a massa do que é produzido é distribuída? Qual a proporção que se destina a cada grupo? E as diversas maneiras pelas quais os membros da sociedade produzem e repartem o produto.
Como é produzido, quem produz e como esse produto é repartido. Devido às condições socialmente estabelecidas, ou seja, em todas as sociedades onde existem classes sociais, dá-se um acesso diferenciado, segundo o grupo social, ao produto e aos meios para produzi-lo. A distribuição, que aparece como se fosse apenas distribuição das riquezas, nada tendo a ver com a produção, é, antes de mais nada, 1. A distribuição dos instrumentos de produção. 2. A distribuição dos membros da sociedade pelos diferentes gêneros de produção. A quantidade de produtos a que distintos membros da sociedade têm acesso é o resultado dessa distribuição, que é parte da estrutura do próprio processo produtivo. Temos, então, diferentes formas de organização da produção, diferentes formas de distribuição e posse dos tipos de propriedade dos meios de produção. E essas diferentes formas são a base para a estrutura das desigualdades expressas na sociedade de classes sociais, na forma de classes sociais. Distribuição dos membros da sociedade pelos diferentes gêneros de produção. Vamos dar um exemplo. Que gêneros de produção seriam esses? Nós temos a produção alimentícia, a produção aeroespacial, por exemplo, que produz foguetes, satélites. A produção de bens de consumo duráveis, como geladeira, fogão, carro. Mas também temos a produção artesanal, por exemplo, a produção de chapéu de palha, a produção de chinelo de dedo, a produção de diferentes tipos de chinelo de dedo, por exemplo, A produção de chinelo de dedo havaianas, ou a produção de chinelo de dedo artesanal, feita de couro por uma pessoa que mora numa cidade pequena, percebe? Então, existem diferentes tipos de categorias de produção. O acesso ao produto e aos meios para produzi-lo é diferenciado, segundo o grupo social e as condições sociais estabelecidas. Nessa relação social, todos produzem alguma coisa. Só que alguns, que detêm condições, que detêm os meios de produção, os donos dos meios de produção, nessa relação social, eles vão ser aqueles que vão ser os maiores beneficiados por essa produção. Enquanto aqueles que não são os donos dos meios de produção, eles são os donos apenas da sua força de trabalho e vão vender essa produção. E o resultado disso tudo vai ser muito desigual. Aqui nós vemos uma imagem clara dessa desigualdade num bairro de São Paulo chamado Morumbi. Do lado direito você vê condomínios de luxo. Observa que tem piscina, em cada sacada desse prédio de apartamentos. Mas do outro lado, separado por um muro, inclusive, tem uma favela nesse bairro chamada Favela Paraisópolis. Muitas pessoas que moram na favela Paraisópolis trabalham nesses condomínios de luxo do bairro do Morumbi. Trabalham como empregadas domésticas, porteiros, jardineiros, eletricistas, enfim, são as pessoas que vão servir, trabalhar com serviços para a população que mora nesses condomínios. Continuamos a aula na próxima parte.